Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre radiciação, raiz quadrada, raiz cúbica. Acompanhem. Estamos na página 160 do nosso livro, Raiz Enésima, e lá nós temos um exemplo, sobre uma costureira chamada Maria, que ela precisa confeccionar uma toalha quadrada para cobrir uma superfície ou uma mesa, de 8.100 centímetros quadrados. Então, essa superfície ela tem uma área de 8.100 centímetros quadrados. A fórmula da área de um quadrado é lado vezes lado, Lado vezes lado. E aí a gente tem a área, que é 8.100, que já foi dado. E aí como é que a gente faz para resolver esse problema? Porque ela precisa saber qual que é a medida de cada lado, que ela vai fazer essa toalha. Ela precisa saber aqui o L, qual é a medida do L. Para responder essa questão, a gente tira a raiz quadrada da área, Tá aqui, ó, o lado é igual a raiz quadrada de 8.100, que é igual a 90, pois 90 ao quadrado, ou 90 vezes 90, é igual a 8.100. Então, essa operação que a gente utilizou é chamada de radiciação, tá? E os elementos dessa radiciação nós temos aqui, olha, esse número 2 aqui é o índice, tá? Que ele indica qual é a raiz que nós estamos procurando, aqui no caso a raiz quadrada. Esse símbolo da raiz se chama radical. O número que vai dentro do símbolo da raiz é o radicando. E o resultado aqui é a raiz quadrada, o que nós procuramos. Tudo bem? No caso da raiz quadrada, usualmente nós não indicamos o índice aqui, ó. Então vocês vão ver que normalmente quando é raiz quadrada, não é necessário colocar o 2 aqui como índice, tá? Que a gente já entende que é raiz quadrada, ok? Na página 160 do livro, nós temos outro exemplo, que é o Jean perguntando para Alice: qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é 216 centímetros cúbicos? Então, ele tem um cubo, E ele diz que esse cubo tem o volume de 216 centímetros cúbicos, tá? Aqui é 216 centímetros cúbicos. E ele quer saber a medida da aresta, essa medida aqui. Como é um cubo, todas as arestas têm a mesma medida, tá? Então, a fórmula do volume é a aresta ao cubo, E a gente sabe que o volume é 216 centímetros cúbicos. Como que a gente faz para achar a medida da aresta? A gente tem que tirar a raiz cúbica de 216, Que é o volume. Tá vendo? Ó, raiz cúbica, o índice é 3 de 216. E aí, fazendo o cálculo, a raiz cúbica de 216 é 6, pois 6 elevado ao cubo, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui na página 161, a gente tem outros exemplos, de raízes com índice maior do que 3, Por exemplo, raiz quarta de 256 é igual a 4, porque 4 elevado a 4, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dá 256. Raiz quinta de 243 é igual a 3, pois 3 elevado a 5, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 243. Tá? A raiz sexta de 64 é igual a 2, pois 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 64. Raiz sétima de menos 128 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado a 7, menos 2 vezes 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 menos 2 é igual a menos 128, ok? Bom, pessoal, agora aqui na página 161, nós temos também algumas considerações para o cálculo da raiz enésima, que é uma raiz com o índice n, e o radicando a. Pessoal, vamos resumir essas considerações aqui do livro, Então essa primeira aqui, ela está dizendo que se você tiver uma raiz com índice par, a raiz quadrada, ou raiz sexta, ou raiz quarta, de um número que é positivo,
o número dentro da raiz é positivo, então nós vamos ter um resultado que vai ser um número que pertence ao conjunto dos números reais, tá? Tanto é que aqui a gente tem os exemplos, ó, raiz quadrada de 169 deu 13, raiz sexta de 729 deu 3, raiz quarta de 1296 deu 6. São todos números reais, né? Agora, na próxima consideração, ele está dizendo que se o índice de uma raiz for par e o número que está dentro da raiz aqui for negativo, então não teremos resultado dentro do conjunto dos números reais, tá? Aí já seria no conjunto dos números complexos, mas não vamos ver eles agora. Então, se for uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, com índice par, né? E o número dentro aqui for negativo, não teremos resultado no conjunto dos números reais. E essa última consideração que está na página 162, né? Ele diz que se tivermos uma raiz com índice ímpar, né? Ó, raiz nona, ou raiz cúbica, ou raiz sétima de um número positivo ou negativo, nós teremos sim como resultado um número que pertence ao conjunto dos números reais, né? Então aqui, tudo bem, aqui é o número positivo, vai dar uma raiz positiva, né, que é 2. Agora aqui, ó, raiz cúbica de menos 64. Então, radicando o número que está dentro aqui da raiz é negativo, né? Vamos ter um resultado que pertence aos reais, ó, menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. 16 positivo vezes menos 4 vai dar menos 64, tá? Então, se o índice for ímpar e dentro da raiz tiver um número negativo, teremos sim um resultado que pertence ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Aqui um lembrete, né? Lembre-se de que raiz enésima de zero é igual a zero para todo n natural diferente de zero. Então, se você tiver raiz quadrada de zero, vai dar zero. Se você tiver raiz cúbica de zero, vai dar zero. Raiz quarta de zero vai dar zero. Raiz quinta de zero vai dar zero, tá? Então, o n aqui, o índice, tem que ser natural diferente de zero, tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Obrigado e até a próxima aula.